Diz assim a palavra do Senhor. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam todo o templo. Somente até aí. Mas esse é um texto, tá, que fala do chamado, tá, de Isaías. E esse chamado, ele se depara com um fato bem enfático, né? Ele começa assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, a característica, né, deste marco é a morte de um rei. É a morte de um dominante, né? De uma pessoa, uma pessoa que regia ali, tá? Uma cidade, uma nação. Esse foi a ênfase para ele poder contemplar a glória de Deus. Agora, quem era Uzias? Quem era esse rei? O que ele fazia? Como foi, tá, o reinado dele? Por que que ele trouxe essa dificuldade para Isaías ver a glória de Deus, que só pôde acontecer depois da morte dele? Então vamos lá no segundo livro de Crônicas, vamos conhecer um pouquinho quem era o rei Uzias. Segundo Crônicas, capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo 3. Quem achar pode ler. Vamos participar. Segunda Crônica, versículo 3, 3. o 4 e o 5. Tá bom, vou ler. Amém. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. No dia em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Tá bom, até aí. Então, Uzias foi um rei, né, que começou o seu reinado com 17 anos de idade. Tá? Então, um jovem, tá, que tinha ali uma vivência ainda do reinado do seu pai, tantas coisas que aconteceram no reinado do seu pai, as experiências boas, tá? Ele trouxe para si, as lembranças ele trouxe para si, boas, e continuou reinando ali. E a palavra ela dá uma ênfase também bem grande, olha, ele fez tudo segundo o que fizeram seu pai, as coisas boas que ele fez, e propôs a buscar ao Senhor nos dias de Zacarias. E Deus prosperou enquanto ele buscava-o. Então, quando nós vemos aqui o reinado de Uzias, ele foi um rei que viveu muito, tá? O seu reinado do vestígio ainda do pai, enquanto estava na mente ainda, ele conseguia lembrar de algumas coisas que o pai fazia e deu certo, ele continuou a fazendo, e tinha uma referência, que era a vida de Zacarias, que era o profeta da época. Esse era o reinado de Uzias. Ele tinha lembranças do passado e uma referência terrena, humana, que era Zacarias, a seguir. Agora, quando nós temos esses tipos de referência na nossa vida terrena, isso é temporário. Isso é um tempo muito curto, porque as nossas lembranças, ela logo se acabam. Tá? Lembra a primeira roupa que você colocou quando já estava casado? Ninguém lembra mais disso. Lembra do primeiro sapato que você comprou? É vagamente que você vai lembrar. Então, as lembranças elas vão se apagando rápido e ela não pode ser referência da nossa vida espiritual. Eu não posso viver de bênçãos passadas. Ah, olha, há 20 anos atrás o Senhor me abençoou. Mas e agora?
Você vai viver daquela bênção passada que foi há 20 anos atrás. Olha, 20 anos para trás o Senhor falou comigo. E esses 20 anos para frente? Deus não fala? Então, a dificuldade de viver das experiências passadas, ela não pode existir na vida de quem quer ser uma bênção para Deus, quem quer ser um instrumento na mão de Deus. Nós temos essa tendência em sempre falar de algo muito passado. Olha, eu recebi isso, olha, Deus me abençoou e naquilo. Sim, ótimo, mas não pode ser referência de alicerce. Uzias, tá? Aqui, ele tinha essa referência do pai. Ele via aquelas coisas que o pai foi abençoado no passado e ele colocava em prática. Mas isso foi tomando, né, uma gradativa e foi se esquecendo dessa situação. E ele também tinha uma referência, tá, materialista, uma referência humana, que era a vida de Zacarias. Só que Zacarias morreu. Acabou a referência de Uzias. E a partir dali, o seu reino começou a desenrolar. Seu reino começou a tomar rumos completamente diferentes do projeto que Deus tinha. Então, essas referências que a gente faz, que dá a ênfase na nossa caminhada, ela não pode sobressair na nossa vida de ponto a tirarmos ou colocarmos, né, em uma posição. Essas referências são para somatizar a nossa fé, não para condicioná-la. Então, ter alguém como referência na sua caminhada é bom? Sim, mas não pode ser a condição essencial de você ir para o céu. Ah, olha só, eu acho a vida da Isabel uma bênção. Sim, ela é uma bênção, ela vai caminhar. Sim, mas ela não pode ser a minha referência para eu ir para o céu. E assim foi a vida de Uzias. O reinado de Uzias foi assim. Então, ele começa a se estabilizar de tal forma, ele começa a perder a sua referência. Olha o que aconteceu no versículo 16. Leiam. Quem achar pode ler, versículo 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressão contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Olha só. Nós vemos aqui que a palavra fala no versículo 5, propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias. Zacarias morreu, a sua proposta, né, ela acabou. Porque não tem mais referência. Tá? Segundo, né, o que fizeram teu pai, ele caminhou no caminho reto até começar a esquecer. Então, essas bases na vida cristã, ela não pode ser a ênfase para a salvação de nossa alma. Então, isso é algo que nós precisamos entender e consolidar muito. Porque quando eu consolido a minha fé em alguém ou em alguma pessoa, como minha especial, como minha evidência, né? Eu coloco ali toda a minha característica, tudo aquilo que eu acho. Olha, mas é uma pessoa muito boa para eu poder ser exemplo, para ser meus exemplos. Se eu considerar a fé ali, se essa pessoa perder a bênção, eu perco junto. Então, nós não temos que fundamentar a nossa fé em nada terreno. A nossa fé, ela tem que estar fundamentada em Cristo, em Jesus Cristo. Então, olha só, Isaías tinha um chamado que nós lemos, mas esse chamado só foi evidenciado quando Uzias morreu. Será que nós temos um chamado? E esse chamado ainda não está sendo evidenciado porque ainda há vestígio do rei Uzias na minha vida? Será que eu ainda estou vivendo experiências passadas? Será que eu estou me espelhando em A e B? Será que a minha experiência é tudo aquilo que alguém fala? Então, enquanto eu estiver vivendo a minha vida nessa condição,
eu estou perdendo, tá, a essência do projeto de salvação. Porque quando Jesus veio ao mundo, e a palavra diz que ele morreu na cruz, ele veio com um propósito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o véu rasga de cima a baixo. Ele rasga numa intenção que o céu lhe abriu o caminho. O véu não veio de cima para baixo, não foi o homem que abriu o caminho para o céu, mas foi do céu que abriu o caminho do homem poder entrar a viver a sua própria experiência com Deus. Então, essas experiências que a gente vai tirando da palavra, a gente vai ver que toda a Bíblia ela tem um contexto muito ligado. Todo o contexto bíblico é um fundamento apenas para nos fazer entender que nada é isolado. Quando eu coloco a minha vida diante do altar do Senhor e estabeleço um voto a Deus, eu não estabeleço um voto a Cristiano, um voto a João, eu estabeleço um voto a Deus. E uma das coisas que eu sempre falo quando eu vou assistir na igreja, tá? As pessoas, mas eu tenho... Não, você vai fazer um compromisso com Deus. Você vai aceitar Jesus na sua vida como o único suficiente Salvador. Essa é a primeira experiência que você precisa viver. Porque caminhar numa igreja é secundário. Precisa? Sim. É necessário? É. Mas é secundário. Você vai caminhar depois de ver a sua experiência com Deus. Então, eu sempre coloco isso na assistência. Aí eu falo o seguinte, olha, o você disser que quer ser salvo é só um ponto. Você ser salvo é a caminhada. Então, quando eu falo assim, eu quero aceitar Jesus como... Ótimo. Eu dou sempre aquele exemplo. Foi lançada uma boia de salvação, você abraçou ela. Ótimo. Já tem o primeiro ponto. Agora, se manter nessa boia e não cair dela, é o processo. Então, quanto mais vai puxando, quanto mais chega perto do navio, que a boia vai sair do horizontal e vai entrar no vertical, e você tem que estar seguro aqui, mais força você tem que fazer. Mas a sua experiência lá de trás não vai te servir nesse momento. Mas a tua referência humana não vai lhe servir nesse momento. Esse momento, o que vai lhe servir é a sua, é a minha, é a nossa experiência direta com o Senhor. Por isso que nós lemos o texto. Que no dia que morreu o rei Uzias, Isaías diz que pôde ver o Senhor. Quando esse argumento, quando essas dependências, quando essas situações, ela é aniquilada na minha vida, eu passo a ter acesso direto ao Pai. Sabe aquela dependência? Irmão, ora por mim. Irmão, faz isso por mim. Irmão, faz isso por mim. Tem os irmãos 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Sim. Tá? A oração da igreja é importante. Mas a sua ligação com Deus vai ser muito maior, tá? Vai ter um crédito muito maior se você viver essa experiência. Se você já tem a tua experiência com Deus, se você já conhece a Deus a quem você serve, quanto mais você estiver colocando as suas atividades, maior a sua comunhão com Ele. Então, a referência é essa. Eu não posso depender do João para ser salvo. Eu tenho que entender que a experiência que Deus deu ao rasgar o véu de cima a baixo, tá? O propósito é para que eu viva a minha experiência com Deus. Então, as minhas orações, as minhas súplicas, tá? O meu entendimento da palavra é que eu não posso depender de igreja, eu não posso depender. Eu tenho que estar, sim. Existe uma igreja que rege, tá? As doutrinas, a Bíblia que nos ajuda. É o momento de nós estarmos, né, conversando, né? E vamos, eu estou passando. Aí o irmão nos abraça, ora com a gente. Vamos no culto, o Senhor fala conosco, porque o corpo se reúne e ali o Senhor opera.
A igreja, ela tem um papel muito especial. Mas se um dia não tiver mais condições de reunir as igrejas, como nós passamos, se um dia não tiver mais internet, se um dia não puder mais reunir nos templos, onde nós estaremos? De que forma nós buscaremos? Qual seria a nossa postura diante dessa situação? No dia em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Então, o que nós queremos colocar nessa noite para os irmãos é que essa experiência de ter com o Senhor, ela é extremamente necessária. Eu tenho que sentir que Deus fala comigo. Eu tenho que viver as experiências que os servos viveram no passado. Talvez não com tanta grandeza, né? Porque hoje nós estamos vivendo um mundo muito difícil. Mas esse momento que Deus fala, eu sinto que Deus fala comigo, é essencial. Se eu começar a entender que o Senhor se revela nos sonhos, né, nos dons espirituais, e eu sentir que Deus falou comigo, e eu conseguir discernir o que Deus quer falar, olha, isso é grandioso. Eu não preciso mais viver na dependência de um e o outro. Eu começo a viver a minha experiência. Porque se o Senhor nos condicionar, tá, a viver uma experiência com essa de separação de novo, você imagina, essa foi a separação, fechou as igrejas, todo mundo em casa, e sem internet. Já pensou? Acabou, nós não temos mais o que nos reunir. É eu e Deus. É você e Deus. É o seu lar e Deus. Então, nós temos que viver, tá? E realmente anular a nossa dependência do passado. Ah, eu fui batizado com o Espírito Santo. Ah, olha, eu era uma bênção. Ah, eu fiz isso. Olha, eu não posso ver do passado. E outra coisa, a minha referência não pode ser terrena. A minha referência tem que ser celestial. Porque a partir desse instante, eu começo a ter base, eu começo a ter alicerce, eu começo a ter postura, eu começo a não aceitar algumas colocações que vão ser apresentadas no mundo. Vai vir o tempo que vão dizer, olha, Jesus Cristo está aqui na porta da praça, vai para lá. Eu vou dizer que não. Tá? Por quê? Eu tenho conhecimento da palavra. A palavra diz que quando ele vir, todo o olho o verá. E se alguém está dizendo que está vendo e eu não estou vendo, não é o Senhor que está falando, não é o Senhor que está ministrando. Vai ter falsos pregadores, vai ter falsos profetas, vai ter falsos profetas que vão falar exatamente o que está contrário à palavra. Então, por isso a palavra diz, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu conhecer a palavra, eu vou ter, com certeza, a sensibilidade para fazer a boa escolha. E assim é a nossa caminhada. Então, vejo o chamado de Isaías. E a ênfase que ele dá logo no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu gostaria que perguntássemos a nós mesmos, quem é o rei Uzias na nossa vida? O que está me pedindo hoje de ver a glória de Deus? O que está me pedindo hoje de viver uma experiência maravilhosa com os servos do passado viviam? Rei Uzias ainda está vivo? Eu não consegui me libertar do passado? Eu não consegui me libertar de referências, de dependências? Eu estou esperando sempre que alguém faça por mim? Não. Está na hora de vivermos a nossa própria experiência com Deus. Fala assim, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, eu preciso de uma resposta para este assunto. Seja qual for, se for você e Deus, é a sua intimidade com Deus. Independente do que seja. Ah, esse problema é grande, esse problema é pequeno. Não sei qual é o problema. Eu sei que você precisa conversar com um amigo. Você precisa conversar com Deus.
que ele não chama mais de servo, chama de amigo. Então, essa referência tem que ser o próprio Senhor na nossa vida. Entender isso, viver isso, amar isso, é importante. Enquanto eu ficar preso ao que os outros estão trazendo para mim, e eu não ter a minha experiência, se torna difícil a caminhada. Porque vai chegar um tempo que eu vou perder minha referência. Zacarias vai morrer. Pronto. E agora? Cadê o profeta? Acabou o profeta. Acabou meu reino. Acabou minha vida. Não. Diz que nós não devemos estar no profeta e sim estar na profecia. Nós devemos viver o que a palavra diz. Paulo dizia, se eu ou qualquer um outro pregar outro evangelho diferente, seja anátema. Tira ele do seu círculo de vida, né? Anula ele. Então, nós estamos vivendo um momento muito especial. Nós não sabemos o que vai acontecer. O Brasil está vivendo uma coisa que nunca viveu antes. Eu falo assim, nós estamos perto de uma eleição que é talvez uma das mais conflituosa eleição que nós vamos ter no país. E muito temível. Então, a nossa oração, tá? Senhor, dê graça e sabedoria para fazer a boa escolha. Os nossos filhos estão diante de situações que eu preciso ter a cautela para poder estar filtrando o que entra na mente deles. O que eles passam nos colégios. E isso é nós e Deus. Ah, vou falar com o pastor lá porque meu filho está fazendo... Olha, não leva para o pastor, não. Leva para Deus o seu problema. Viva a sua experiência com Deus. Ouça Deus falar contigo, meu servo, minha serva. Eis que tenho para você este caminho. E na sua caminhada, estarei respondendo o que me pede. Isso é extremamente importante. Sentir e ouvir Deus falando. Ah, o culto foi uma bênção, eu bati palma, pulei. Olha, isso é momentâneo. E muitas das situações de igreja, apenas euforia. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, olha, ela é penetrante como espada de dois gumes. E você imagina uma palavra como uma espada de dois gumes. Ela entra cortando dos dois lados. E quando a gente vê muita euforia, muito oba-oba, muitas situações, muito... Olha, será que as pessoas saem com entendimento? Pergunta, no final do culto, o que ele trouxe de proveito? O que você aprendeu hoje? Ah, o culto foi uma benção. Sim, mas o que trouxe para a sua mudança espiritual? O que trouxe para o seu crescimento espiritual? Ah, o culto foi uma benção. Sim, mas e aí? O que você vai colocar na sua vida a partir deste culto? No ano em que morreu o rei Uzias. Não somos nós, não. Não é ele. Eu vi o Senhor. Então, amados, fica essa palavra para a nossa meditação de hoje. Não se prenda a passado. Não se prenda à referência terrena. Por mais que seja uma bênção, mas tudo passa. E o Israel esquece. Se prenda no Senhor. Medite na palavra. Viva o Evangelho. E se prepare. Porque toda vez que nós queremos fazer isso, nós sofremos, tá?
insinuações contrárias. Mas a palavra diz o seguinte: resisti o mal, e ele fugirá de vós. Então, manter-se firme, viver a sua experiência com o Senhor e resistir, aprender a resistir o mal. Ah, isso não tem nada a ver, não. Pode fazer isso, pode fazer aquilo. Ó, isso aqui, ó, isso era no passado, agora é diferente. Deus não mudou. Deus é, foi e sempre será o mesmo. A sua palavra que foi para a igreja primitiva é a mesma palavra que é para a igreja atual. Tá? Se o homem se arrepender dos seus maus caminhos, né? Buscar a minha face, ele sarará as feridas. Então, é o mesmo Deus que é de lá de trás, de ontem, é o de hoje. Todo o projeto de salvação, ele não está para esse mundo. O projeto de salvação está para a glória eterna, para levar o homem para Deus de volta. Com carro, sem carro, com cabelo, sem cabelo, com bens, sem bens, o projeto do Senhor é levar o homem para a eternidade. Né, João? Se o meu cabelo caiu, olha, não faz a diferença para Deus. O nosso projeto é voltar para o céu. Que Deus possa nos abençoar e nos fazer entender cada dia mais a excelência dessa palavra. Leia a palavra e saiba que nada foi colocado por um acaso. Toda palavra se completa. Toda palavra tem um cunho espiritual. Então, se você não entendeu no momento, busque mais. A maior diferença deste livro, dos maiores best-sellers que nós temos, sabe qual é? É que o autor desse livro está vivo. E se eu tiver qualquer dúvida, eu posso perguntar a ele. Se você ler um livro de best-sellers, qualquer um, Dom Casmurro, qualquer um livro, se você não entender alguma coisa, vai ficar sem entender. Porque quem escreveu já não existe mais. Mas o autor deste livro aqui é vivo. Se você ler alguma coisa que não entendeu, pergunte a ele. Mas pergunte com fé. Que com certeza ele lhe responderá. Amém, amados? Aberto a comentários. Quem quiser falar, pode falar. Forte. Fala, João. Na verdade, eu entendi que porque hoje muito procedimento hoje corresponde ao que Isaías estava vivendo naquele tempo, porque foi preciso o rei Uzias morrer e ele ter essa experiência maravilhosa com o Senhor, e ele mesmo depois ele faz um comentário, né? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos veem o Senhor. Você já vê, é um profeta, ele era chamado pelo Senhor com toda certeza, mas só que o Senhor, com toda paciência, esperou e o período aconteceu na vida dele. Agora, é o seguinte, eu fico pensando, hoje, tanta gente vê tanta operação do Senhor, tanta coisa, e quando você vai falar com uma pessoa em determinadas situações, é como se não tivesse vivido. Esse é que está sendo o problema. A gente viveu algumas experiências, tá? A gente teve um período que levou alguns jovens para o monte para orar.
E em algumas situações, os jovens se entusiasmaram, se empolgaram e falaram que viram anjo. Eu vi anjo, que eu vi anjo, que eu vi anjo. E é uma coisa, assim, muito séria. 99% dos jovens que dizem que viram anjo estão no mundo hoje. Falando para você. Não brinca com Deus, não. Não inventa história para se aparecer, Olha, não. igual Isaías. Verdade. Isaías viu os serafins, mas o lábio dele foi tocado com a brasa, não é? E o temor. Aí, visto. Eu fico imaginando, tá? Em todo o contexto bíblico, os anjos que são proferidos na palavra, eles vêm com uma missão. A missão. Ele não vem para tirar selfie com você. Né? Ah, o anjo apareceu para tirar uma selfie comigo, vou tirar uma selfie com ele aqui, ó, uma foto. Né? Não vai, não. Então, Não eu tem. fico assim muito preocupado com alguns tipos de palavras, né? Alguns tipos de menções, alguns tipos de visões. Então, você quer viver? E eu digo mais ainda. Você quer ter a experiência que Paulo teve? Ah, eu quero. Você quer viver o que Paulo viveu? Ah, não. Então, meu filho, não peça isso, não. Tá? Se você quer ter a experiência que Jó teve, ah, eu quero ser igual Jó. Então, quer viver a experiência que Jó viveu? Pois é. Então, ah, o Senhor nunca me dá isso. Eu sempre peço, talvez você não tenha recebido algo porque você não tem mudado a sua forma de ser. Você quer receber algo que nunca recebeu sem fazer algo que você nunca fez? Né? Então, para você receber algo que você nunca recebeu, você tem que fazer algo que você nunca fez diante do Senhor. Isso vai lhe condicionar a Deus mudar algumas características e algumas coisas e te dar aquilo talvez que você está pedindo. Então, a referência do Senhor não pode ser humana. A referência que eu tenho do Senhor tem que ser celestial. Verdade. Né? E Glória a Deus. o contexto da Bíblia é esse. Né? Agora, a Bíblia fala o seguinte, olha, se crer, verás a glória de Deus. Aí você fala assim, não, mas eu creio. Crer mesmo? Porque a palavra crer é fé absoluta, aquela certeza plena, a ciência concreta que Deus pode todas as coisas. Você crê? A mesma palavra diz, olha, beberá algo mortífero, isso não lhe fará mal. Quer experimentar a tua fé? Aí que tá. Você vê como é que são as coisas? Tá? Então, quando a gente quer dizer que crê, a gente não quer ser provado. Né? Então, a essência da nossa fé é muito limitada. Por isso que a palavra não diz, pela fé sereis salvos. Sabe por quê? Ninguém seria salvo. Se a nossa salvação viesse pela fé, ninguém seria salvo. A nossa salvação vem pela graça. Nós somos salvos pela graça, que é favor imerecido. E eu vejo, não, eu tenho fé. Tem nada. Tem nada. Você tem fé enquanto as coisas estão boas para você. Você tem fé enquanto você consegue pagar suas contas. Você tem fé enquanto quando as coisas começam a reverter. A sua fé, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, está acontecendo. Ué, mas a fé é para saber que Deus está no controle. Né? Deus está no controle, eu comendo lá o meu arrozinho, feijão, todo dia.
Ah, Deus está no controle. Quando está faltando lá, pegar um zoiudo lá e dividir para 4. Aí, Né, João? aí. Está passando por isso, né, João? Então, a fé é isso. E saber que nós resistimos, chegamos no momento que nós estamos. É, vai lá, hoje nós vamos ter bife colorido. Pega um lá, quebra lá e divide para 4 lá, ó, cada um tem seu pedaço. É isso aí. Verdade. Então, nós estamos vivendo esse momento. Olha para trás e vê quantas vitórias nós já tivemos. Tá? A gente conversa assim sobre as pessoas e às vezes o que Deus te dá te afasta de Deus. Verdade. Por isso que não acrescenta mais. Tá? Às vezes Deus deixa de te dar porque sabe se te dá, se me dá, aquilo vai me afastar mais de Deus, dele. Por isso Deus não te dá. E sabe que eu tenho que me afastando, Deus tira de mim. Não, isso está tirando você da bênção. Deus tira de mim. Não. A ênfase do chamado é ver a glória de Deus. Ver o Senhor sentado no alto e sublime trono e ver a sua glória enchendo Glória a Deus. o templo. A partir dali começa o ministério. Ali começa o chamado. E não depende de A nem de B. A referência não é fulano nem Beltrano. Ah, fulano é minha referência. Não é. Ele é uma bênção, mas não é minha referência. Tá? Ah, eu tive uma vitória muito grande no passado. Sim, é uma bênção, sim, mas não é minha referência para salvação. A minha referência de salvação é Jesus Cristo.